Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa, esse é o Coisa de Vó Bordados e esse é o Flosstube de número 13. Essa é a altura da pilha de coisa que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Porque eu já perdi o caderno no começo do vídeo e eu já perdi minhas anotações. Vamos ver, são 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 33 projetos para mostrar para vocês. E eu vou passar as estatísticas já de início, porque mês passado eu fiquei incomodada que eu não cheguei nos 20 mil pontos, né? Eu fiz 16.201. Aí esse mês, para compensar, eu fiz 27.306. Eu acho, assim, que eu me cedi um pouco nos bordados esse mês. Talvez eu tenha abandonado outras coisas. Por exemplo, o livro. Eu comecei a ouvir o Diário de um Mago, mas eu não terminei. Continuei a releitura do Game of Thrones, o primeiro volume da saga, mas eu li acho que mais umas 120 páginas no máximo. Hum, tô lendo. Eu tô lendo um que ele é no Esquilo, que é tipo Kindle, só que você pega os livros pela operadora. Como o meu celular é claro, aí todo mês eu tenho direito a um livro. E de vez em quando eles dão uns livros grátis também. E tem audiobook também. Inclusive esse eu não tô lendo, eu tô ouvindo. Quero só pegar o nome aqui que eu não lembro. Depois daquele Verão, da Carly Fortune. Se é assim que pronuncia o nome dela. Eu tô ouvindo esse no Esquilo, tô em 28% e tô lendo um da Sarah J. Maas, Trono de Vidro. Tô lendo no Kindle, tô em 22%. Então tem bastante coisa começada, mas como esse mês eu bordei muito, eu só foquei nos bordados mesmo. O que eu vou mostrar primeiro para vocês, para já tirar do caminho, é o mapa. No mapa eu fiz 6.172 pontos esse mês. Deixa eu abrir ele, só que eu vou mostrar só a parte que eu tô trabalhando, tá, gente? Porque ele é muito grande, é difícil mostrar ele inteiro. Se eu tiver foto de antes, eu coloco aqui para vocês. No início do mês, eu desci com alguma cor, que eu acho que foi o verdinho, ou o roxo, agora eu não me lembro, até o final lá. E aí chegaram cores novas. Deixa eu tirar o bastidor para vocês conseguirem ver melhor. Aí chegaram cores novas, eu comecei a preencher a página. E aí, por enquanto, ele está assim. Eu preenchi. Deixa eu dobrar mais uma vez. Eu preenchi essa parte de cima. Eu acho que aqui, ó, já é um contorno de delimitação de território. Esse mais escuro. Porque aqui, se vocês forem ver, é tudo areia. Vários tons de areia. Aí eu fui preenchendo aqui e fui descendo para cá. Foi mais nessa parte que eu trabalhei. Olha! Já tá formando as letras élficas aqui, eu nem percebi. Nossa, gostei. Bordando de pertinho não dá para perceber isso aqui, porque são vários tons que vai aqui, aí você vai fazendo, e de pertinho, aí a hora que você põe no vídeo assim, amei. Então esse foi o progresso do mapa, gente. 6.172 pontos. Aí eu vou mostrar para vocês agora, antes de mostrar o que eu estava abordando para fazer 27 mil pontos, algumas coisinhas que eu finalizei. Primeiro, tem essa almofadinha aqui, que eu mesma costurei na minha mini máquina. Que eu ganhei do meu marido de Dia das Mães faz uns 2 anos, se não fizer mais. E essa almofadinha foi a primeira coisa que eu costurei com ela. Claro que não ficou perfeita, né? Porque eu nunca tinha costurado nada.
Esse é um gráfico da Bárbara Ana, eu acho. E eu fiz ele lá pelo fórum. Aí eu coloquei um tecidinho roxo atrás. E eu fiz seguindo um tutorial da Primrose Cottage. E elas cortam assim, ó, costura inteira. Aí corta aqui, faz um xizinho para poder rechear. Aí agora eu tenho que costurar esse daqui para tampar ali o furinho. E daí vou pôr algum botãozinho, alguma coisa aqui para decorar. Mas ela está pronta, praticamente. Ficou assim. Aí, esse eu terminei, né? Que o bordado já estava pronto. Aí eu terminei mais 3 coisas, sendo que uma delas eu comecei e terminei nesse mês. A primeira coisa que eu terminei foi o meu PhD do sal, que faltavam apenas, deixa eu achar ele aqui, 64 pontos. Só que tinha acabado a linha, não sei se vocês vão lembrar desse detalhe. Aqui. Tinha acabado essa cor aqui. E só faltava finalizar mesmo a parte de cima e de baixo dessa plaquinha aqui. Aí agora ele tá pronto, eu já lavei ele. Só falta finalizar num quadrinho. Aí o outro que eu finalizei foi o The Spring Basket, que é um hands-on design. E ele é para ser almofadinha. Vou pôr a foto aqui para vocês verem. São 3 almofadinhas e eu vou fazer as 3. Só que por influência da Ana, a ideia da Ana, ela já terminou a dela no Biscornu, ela mostrou no Flastube, inclusive ela voltou a fazer Flastubes. Ela tinha uns anos atrás, aí ela parou de fazer, deletou tudo, desistiu da vida de Flastuber, mas nós conseguimos convencê-la a voltar. Então ela soltou um essa semana, se vocês não viram ainda, eu vou deixar na descrição, vão lá ver que tá muito bom. E esse aqui a gente bordou junto. Ele é assim, né? No gráfico. Só essa parte. E daí elas finalizaram numa almofadinha. Mas aí a Ana deu a ideia da gente finalizar num biscornu. Eu já fiz o traçado de ponto atrás aqui, que a gente usa para costurar o biscornu. E daí esse aqui eu fiz para a parte de baixo, copiei da Ana. Ela adaptou, eu achei que ficou bonito dela e fiz igual. E eu queria já ter costurado ele para trazer ele pronto. Para quem não sabe, um biscornu é isso aqui. É uma almofadinha de alfinetes. Esse aqui, ou é só decorativo mesmo, mas como eu não tenho uma almofadinha de alfinetes, ele é minha almofadinha. Eu recheei ele com um restinho de linha e é um gráfico da Durane Jones, que tem gratuito lá no Facebook dela. Era um biscornu de verão. E aí você costura ele aqui, ó. Ele é costuradinho, laçando o ponto atrás. Você junta as duas partezinhas assim, ó. E você vai laçando no ponto atrás. Então, eu já deixei as duas partes prontas para costurar. Eu sei que a Lívia falou que ela nunca fez. E a Fer, eu não sei se ela já fez ou não. E eu acho que foi a Fer que pediu o vídeo ensinando a costurar. Então, era isso. Eu queria trazer ele pronto já assim para vocês. Só que aí eu pensei, como a Fer quer um vídeo costurando para ela ver como é, eu acho que eu vou gravar costurando esse aqui e coloco aqui. Eu ia gravar para Fer, ia mandar direto para ela. Mas se vocês tiverem curiosidade, quiser aprender também a costurar um biscornu, eu gravo e coloco aqui para vocês. Aí o outro que eu finalizei é um que eu comecei esse mês também, que no mês de maio, quando eu falo nós, eu, a Ana, a Fer, a Casey e a Lu. Que a gente faz muita coisa junto. A Lu andou furando, porque segundo ela tá cheia de projeto, ela não pode começar coisa nova. Mas eu não sei de onde que ela tirou isso. Quem diz que quando a gente tem muito projeto, a gente não pode começar coisa nova? Pra mim, não passaram esse memorando, não. Esse aqui. A gente fez em maio o Stitch Mania. Toda quinta-feira, como dia 1º de maio foi uma quinta-feira, a gente começou um bordado novo no dia 1º e depois toda quinta-feira a gente começou outro bordado novo. E o primeiro que eu comecei foi esse aqui.
É o Cat's Room, é um soda, e é um marcador de páginas. Aqui tem um quadrinho de pata de gato, aqui são latinhas de atum, pacotes de ração, roupinhas e, claro, os gatinhos, né? É muito fofo. Esse tecido eu tingi com tinta de tecido mesmo. E a minha intenção era fazer um degradê. Só que eu não soube fazer, aí as cores não misturaram muito bem. Então, nessa parte que ficou mais rosa, eu fiz esse. E eu não finalizei ele ainda, porque aqui eu quero fazer outro. Só que eu não gosto de trabalhar com tecido muito pequenininho. Então, eu vou fazer esse aqui primeiro, depois eu finalizo os dois. Então, esse foi o primeiro do Stitch Mania. Como ele era pequenininho, era só 2.442 pontos. Aí eu já comecei e já finalizei. Em uma semana. Agora eu vou mostrar para vocês, antes de entrar nos meus WIPs, um presente que chegou para mim, bordado. Eu bordo desde os 12 anos. Ou seja, eu bordo há 22 anos. E eu nunca bordei uma toalha de banho para mim. Aí minha irmã mais nova resolveu corrigir isso. E aí ela bordou essa toalha para mim. Porque eu nunca tive uma toalha de banho bordada. Temática do Harry Potter, é lógico. Aqui temos o símbolo da Corvinal, o olho tonto Moody, e ela colocou linha dourada no olho dele. O Noite Buzz, o óculos da Luna, plataforma 9 3/4, o chapéu seletor, o escudo da Lufa-Lufa, Hermione. Do outro lado temos o Dobby segurando a meia, as relíquias da morte, o Rony, o Harry, o escudo da Grifinória, o escudo da Sonserina. E no meio, o meu nome com a fonte do Harry Potter. Dá até dó de usar, né? Muito linda, eu amei. Pode fazer a de rosto agora, tá bom? Para combinar. Agora vamos para os New Starts, que em maio nós começamos muita coisa. Eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bordados novos. A intenção era começar 5, que era um por semana do Stitch Mania. Só que aí teve aniversário da Ana no dia 7, aniversário da Fer no dia 20 e Dia das Mães. Então eu acrescentei 3 New Starts. Para o aniversário da Ana, o primeiro que eu comecei foi o Cat's Room, que eu já mostrei, que eu comecei e finalizei. Aí o segundo que eu comecei no mês foi no dia 7, para o aniversário da Ana, que nós começamos um da My Brave Stitch. Vou deixar a foto para vocês verem como ele vai ficar. Que é esse aqui. É o Stitching Girl. Que traduzindo é menina bordando, né, gente? Eu fiz o rosto, falta o ponto atrás. Ela é todinha. O detalhe dela é todinho o ponto atrás. Fiz o cabelo, o rosto, a blusa. Comecei o braço aqui. E aqui já é a poltrona. Eu fiz nela 1.188 pontos. Aí o próximo que eu comecei, que foi o segundo do Stitch Mania, foi um Soda Stitch que chama The Time for Myself. Vou deixar a foto dele aqui para vocês verem como ele vai ficar. Eu fiz nele 1.008 pontos. E eu tô fazendo ele no linho, porque por mim eu faria tudo no linho, porque fica muito bonito. E por enquanto ele está assim. Ele tem detalhes em ponto atrás, que eu ainda não fiz, mas aqui já dá para ver. Deixa eu dobrar mais. Aqui já dá para ver um lacinho, um botão, uma plaquinha de meada, ela é de madeira, ó, com uma linha laranja. E aqui tá formando duas rosas. Nessa de cima eu já iniciei a terceira cor, e nessa de baixo, por enquanto, estão só 2 tons de rosa.
Por enquanto tá assim. 1.008 pontos. Comecei com uma mania esse mês de tudo que eu começo eu fazer pelo menos 1.000 pontos. Para ver realmente alguma coisa se formando. E, inclusive, isso alterou meus planos do mês, mas eu já falo sobre isso. Aí o próximo que eu comecei chama Reading Girl, e ele também é da My Brave Stitch. Só que ele eu não vou mostrar como vai ficar, porque ele é para presente. Aí eu vou mostrar só o que eu fiz por enquanto, que não dá para ver muita coisa. Porque por enquanto eu fiz só o rostinho, e como eu pinguei, tá bem confuso de ver. E aí eu comecei a fazer as listras aqui atrás. Fiz um pouco deste lado, uma cor mais clara aqui. E um pouco desse lado. Dá pra ver que é uma menina, né, gente? Não tem segredo. Mas eu não vou mostrar como ele vai ficar, porque eu tô fazendo ele para presente. Aí depois que eu entregar o presente, aí eu mostro ele aqui pra vocês. Esse eu comecei no Dia das Mães. Aí o próximo que eu comecei pro Stitch Mania, que foi o terceiro, foi esse aqui, o Family, que ele é do livro Cross Stitch for the Heart, da Emma Condon. Ah, o Reading Girl eu não consegui fazer 1.000 pontos, eu fiz só 534. E aí nesse aqui do Family eu fiz 1.009. Deixa eu abrir. Eu vim até o outro lado com a faixinha verde ali. E depois eu comecei a trabalhar mais no lado esquerdo. Fiz todo, aqui é o passarinho, a árvore, aqui é um cervo, e daí já comecei. Tá dando sombra, peraí. Já comecei o F aqui do Family. Fiz 1.009 pontos. É bem gostosinho de fazer esse. Aí o próximo, a gente começou no dia 20 para o aniversário da Fer. Acho que começou eu, a Fer, a Ana e a Casey. A Lu já tinha ele começado. E por enquanto é esse aqui. Eu não sei, não lembro o nome da designer, mas ele chama Little Book Lover. É um tecido cinza que eu tingi e sequei no forno, que a Ana me ensinou. E por enquanto eu só fiz o fundo. E para ter um pouco de cor, eu coloquei os dois coraçõezinhos aqui. Mas por enquanto estamos só no fundo listrado. Eu tô com 2 bordados de fundo listrado, ao mesmo tempo que ele é legal de fazer, porque você só pega e vai, é meio chato, sabe? Porque não forma nada, só umas listras. E esse foi para o aniversário da feira, eu fiz 1.047 pontos. Aí o próximo do Stitch Mania foi o Hive Rules, da Primrose Cottage. Vou pôr aqui a foto para vocês. Eu fiz 1.035 pontos neles. E por enquanto ele tá assim. Eu gostei muito das cores. É só marrom e verde. Tons de marrom e tons de verde. E daí tem esse amarelinho aqui que eu acho que é o 306. Aí por enquanto, Hive Rules, B, e aqui vai formar a suíte. E esse aqui eu fiz, o Hive, tive que desmanchar, porque a cor sugerida não ficou boa. Ficou muito próxima desse amarelinho aqui. Aí eu tive que desmanchar e fazer tudo de novo. Enquanto está assim. E o último que eu comecei do Stitch Mania foi outro só da Stitch, que é esse por influência da Lívia. A culpa desse é da Lívia, não a sua, Ana. Pode ficar tranquila, que a culpa desse é todinha da Lívia. É o Country Kitchen, vou pôr uma foto dele aqui para vocês verem. E eu fiz só 373 pontos. Era para começar na quinta, que foi dia 29, eu acho. Eu não consegui, comecei na sexta. E depois, durante o fim de semana, eu saí e não consegui fazer meus 1.000 pontos. Então, eu fiz só 373, fiz só a primeira panela ali. Mas já tá valendo. Esse mês eu pego ele e tento fazer mais de 1.000 para compensar.
Pela foto que eu coloquei aqui, dá para vocês verem que são três. Só que eu não vou fazer as três juntas. Eu vou fazer separado, ó, ela fica grandona. Vai dar um bom quadro. Aí eu vou fazer todas separadas e vou emoldurar separado. Que eu acho que fica mais bonitinho. Esses foram os que eu comecei, então. Aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês o do Whip Go. Deixa eu pegar para vocês verem a minha tabela do Whip Go, que é uma tabela de bingo, né, com 25 números. E no mês de maio, os que foram chamados foram o 5 e o 19. No 5, eu tenho um de Páscoa, que é da Cuore Baticuore. E no 19, eu tenho a Biblioteca de Hogwarts. Eu fiz nos dias que saiu da temperatura e fiz os 1000 pontos do Whip Go também, tanto que tá com 1532 pontos na biblioteca. Então vamos ver aqui. O da Páscoa primeiro, que era do número 5. Ele tava, acho que só o rostinho da menina, aí eu fiz os 1000 pontos. Tava só o rostinho e o laço, aí eu fiz o vestido. Deixa eu tirar a linha do caminho para vocês verem melhor. Aqui. Muito fofinha essa menina. Eu fiz 1000 pontos nela. 1000 e... Não, 1000 redondo. O Whip Go, gente, é uma americana que hospeda o jogo, por assim dizer. Ela tem um perfil oficial no Instagram e ela tem um canal no YouTube. Aí todo dia 25 ela sorteia os números do próximo mês. Então no dia 25 de maio ela sorteou os números que vão ser para gente fazer no mês de junho. E saiu o 21, que é o Family, que eu acabei de mostrar para vocês. E o 23, que é a meia de Patchwork. Aí durante o mês de junho eu faço 1000 pontos em cada um deles para o Whip Go. Aí o outro que saiu, deixa eu achar ele aqui, foi o nesse mês, né, de maio. Foi a Biblioteca de Hogwarts. Só que eu fiz os 1000 do Whip Go e fiz mais 500 de temperatura. Então, no total eu adicionei 1532 pontos. E por enquanto ela está assim. Eu finalizei essa parte de cima, que eu comprei as cores que faltavam, que eu acho que era esse azul mais escuro aqui e esse laranja. Acho que eram essas cores que faltavam. Aí eu finalizei a primeira prateleira, falta só fazer a prateleira em si, né? Eu só comecei ela aqui, aí tem que trazer ela até o final aqui. E desci para outra. O cachecol já tinha, né? Aí fiz 4 livros e comecei o quinto. E aí tá assim. Então, esses foram do Whip Go. Agora eu vou mostrar para vocês os do Monopoly. E eu sei que eu falei que eu ia fazer um vídeo do Monopoly explicando para vocês, mas eu desisti do Monopoly. E eu já vou explicar por quê. Para essa rodada eu precisava fazer 200 pontos no Harry Potter. E foram todos aqui, no bilhete infinito, que ainda não está pronto. Isso é tudo que eu fiz nele até agora. Fiz 203 pontos esse mês. E isso me aborrece, porque não dá progresso nenhum praticamente. Aí o Noite Enluarada eu não fiz. Na pilha de livros, eu fiz só 106 pontos, que era o que eu precisava fazer para essa rodada. E eu fiz tudo nessa parte aqui. Ele tá assim, não tem muita diferença do que ele tava. E o que eu fiz foi nessa parte aqui. Só puxei para cá.
106 pontos. Aí o que teve mais foi o campo de lavanda, que daí para essa rodada eu precisava de 500 pontos e eu fiz 507. Mas como eu tô no céu, não aparece muito progresso. Nessa parte aqui, tava assim, com pontinhos pulados, né? Parece um tabuleiro de xadrez. Porque eu tinha feito a primeira cor. Aí eu vim preenchendo com a segunda cor e daí puxei mais para cá. Eu fiz 507 pontos nele. E o último que eu bordei do Monopoly foi o meu kit da Joy Sunday, que é da Toca do Hot. Eu fiz 210 pontos nele e foi tudo nessa parte aqui. Esse verde que eu tô usando aqui, ó, eu vim daqui e puxei pra cá. Tudo onde era com esse verde. Aqui dá pra ver melhor. Essa parte aqui. Esse tá bem chato de avançar, porque ele é um 16 count. E normalmente eu bordo com um fio só. Só que a recomendação do kit era bordar com 2. Aí aqui onde é só meio ponto, vai bem com 2. Mas aqui onde é o ponto inteiro, e são várias cores, ele fica bem grosso. Aí fica difícil de você atravessar com a agulha. Ó, porque tem bastante fio embolado, né? Que eu não fico cuidando pro avesso ficar bonito. Aí fica ruim de passar com a agulha. Aí o progresso nele é bem lento. Por enquanto, isso é tudo que eu fiz nele. Mas já tem um cachinho que dá pra ver e o contorno da Toca do Hot. Aqui vai sair uma árvore. E aqui é buchinho de grama. Esses foram o do Monopoly. Aí agora eu vou mostrar os da temperatura, que eu também parei de fazer na metade do mês e não vou fazer mais. Tô mudando tudo no esquema. No 0 é o Jardim Encantado, da Calita. E eu fiz nele 202 pontos esse mês. Todos esses pontos foram feitos aqui. Eu comecei a flor do outro lado. Já tá pronta, né? Ai, o gráfico tá... Desse lado aqui ela já tá pronta. E eu decidi que eu não vou contornar, que é um contorno muito chato e é um contorno que ele não é no furinho do etamine, ele parte do meio da trama. Aí às vezes você tem que partir o ponto cruz para fazer o ponto atrás, e aí deforma o ponto cruz. E como dá para ver bem no desenho sem contorno, eu não vou ficar me matando para contornar, porque é um contorno muito chato. E aí eu comecei aqui, foram 202 pontos, dos 2 dias que saiu o 0 na temperatura. Aí na sequência vem a biblioteca, que eu já mostrei para vocês como tá, que é o do número 1. E do número 2 é o calendário do advento, saiu uma vez só, e eu fiz só 100 pontinhos. Eu ainda tô no dia 5, que é o do Papai Noel. Aqui. E eu fiz a parte branca, eu acho, da luva. Talvez eu tenha subido aqui. Já não lembro mais o que eu fiz, porque foi bem no começo do mês. Mas eu vou pôr a foto de como tava antes, aí dá pra ver bem onde que eu trabalhei. Também foram só 100 pontos, nem dá muita diferença. Só não tô entendendo o que é isso aqui no Papai Noel. Será que é um... Ele tá perto de uma árvore? Não sei. Depois vou ter que olhar no gráfico, porque tá bem estranho essa parte aqui e é verde. Depois eu vejo o que é. Aí no 3 é o Peony Patches. Finalmente eu terminei o xadrez infinito. Está pronto o xadrez infinito. E eu já comecei nas peônias. Como eu gosto de fazer as cores claras primeiro, eu tô fazendo o contorno branco dela antes.
Então não tem muito formato, tá só uma coisa esquisita. E já tem um tanto pingado, ó, pra eu continuar. Já pinguei toda a parte branca. Aí depois eu vou preenchendo. De repente, com a minha mudança de planos em como eu vou pegar nos trabalhos durante o mês, ela avance mais rápido. Aí no número 4 é o da Emma Congdon, Home is where the heart is. E esse mês eu fiz 308 pontos, que foram todos nessa letra H. E eu fiz a parte de cima da letra H, já tá toda bordada. E daí comecei a pingar a parte de baixo aqui. Aí eu preciso continuar o contorno dele, que ele é todinho contornado, até as letras são contornadas. Aí eu preciso fazer o contorno dessa parte aqui. Quero finalizar essa metade antes de ir para a próxima. No número 5 é outro da Emma Congdon, que é do livro Cross Stitch for the Heart, e que eu chamo de I Love You, porque eles não têm nome, né? Eu fiz 103 pontos. Ele tá assim. E eu fiz nessa parte aqui. Fiz esses aqui, que parece que não é nada, mas é porque o que vai dar o detalhe, o formato é o contorno. E comecei aqui. Já deixei mais uma parte pingada também. No número 6 é o da Durene Jones, This is the Season to be Spooky. E eu fiz 104 pontos só. Que eu acho que foi aqui no rabinho do fantasma. E eu não lembro se as letras já estavam feitas. Eu acho que foi o cinza, aqui e aqui. E por enquanto ele está assim. Daqui a pouco eu vou ter que desmanchar aquela parte lá de baixo, mas por enquanto eu vou fazendo até chegar lá. Aí no número 7 é o Autumn Quaker da Primrose Cottage. E eu fiz 203 pontos nele. Todos nessa parte de cima aqui. Eu tinha feito até a abóbora, aí eu fiz o coraçãozinho aqui, o cantinho e comecei nesse losango maior aqui. Dá a impressão que ele tá inteiro, mas é porque na verdade eu pinguei. Já deixei pingado os próximos 100 pontos. Mas o que eu fiz foi isso, o cantinho e comecei a descer aqui nesse losango. Então esse é o Autumn Quaker. Ele eu tô fazendo com linha mesclada, eu acho que é a 1012 da Anchor. No número 8 é a varanda da Emma, que tem bastante gente fazendo e tem bastante gente bem adiantada, que ele se chama Secret Garden e ele é de uma cross stitcher. Deixa eu tirar os fios. Eu fiz só 101 pontos nele. Tudo em preto. Deixa eu dobrar mais. Toda essa parte aqui da grade da varanda preta foi o que eu fiz esse mês. Só isso. 101 pontinhos. Chegamos nas temperaturas mais baixas, então esses que estão no 7, 8, 9, praticamente não estava saindo. E no 9, o Ceiling Cats, que mês passado ficou abandonado, não saiu nenhuma vez. Mês passado não, abril, né? Aí agora em maio ele saiu 2 vezes, eu fiz 214 pontinhos nessa parte aqui do novelo verde. Eu acho que eu terminei essa parte marrom do novelo e fiz o verde mais clarinho. Comecei a fazer o médio, só que daí acabou a linha e fiz o mais escuro aqui. Ainda tem um bom tanto aqui, ó, para eu preencher com esse verde médio. E
Vou mostrar como é que ele tá inteiro. Tá assim. Esse eu quero terminar esse ano. Geralmente eu não tenho pressa de terminar os bordados, mas quando eles começam a ficar muito tempo, começa a aparecer para mim nas lembranças de um ano atrás, que eu já tava com ele na mão, aí começa a me dar desespero para terminar. E agora meus outros whips normais, que não estavam em nenhum jogo. A toalha que eu tô fazendo pra minha irmã. Sim, eu ainda estou fazendo. Eu sei que eu disse que eu tinha que terminar até dia 20 de maio para pôr no correio, que o aniversário dela é dia 30, mas eu não terminei. Quando eu mostrei pra vocês, estava só o nome. Né? Peraí que eu não consigo ver. Assim, tava só o nome. E eu comecei a fazer os gatinhos. Fiz o gatinho meio pink, meio malva, como diria a Lara. Fiz o novelo verde, o gatinho ferrugem e comecei o novelo azul. Foram 2.406 pontos, só nessa parte aqui. Aí eu tenho que terminar esse e repetir tudo desse lado, com outras cores, que eu quero bem colorido. Aí o próximo que eu peguei era para pegar no dia 25, que são as nossas meias de Natal. Mas como 24 e 25 foi fim de semana, aí para mim é mais complicado bordar de final de semana. Aí eu fiz depois mesmo, acho que eu bordei nela dia 27, por aí. Eu fiz 1.183 pontos. Eu terminei esse primeiro quadrinho aqui, que tava só essa parte amarelinha bordada. Aí tinha que fazer a parte branca e a parte azul. E bordei o segundo quadrinho inteiro. Aí já pinguei o terceiro quadrinho aqui e o primeiro pequenininho aqui embaixo. Ela vai ficar bem grande. Eu cortei o tecido. Só que eu cortei só no comprimento. Eu fiquei com medo de cortar tudo e depois não dar certo. E por enquanto ela tá assim. Essa aqui também tem bastante gente que tá bem avançada. Aí a próxima meia é a Winter Wonderland, que eu peguei do Macross Stitcher. Só que nessa eu não consegui fazer os 1.000 pontos, eu consegui fazer só 246. E foi tudo no fundo. Eu até pinguei os 1.000 pontos, ó, tá tudo pingadinho. Mas eu só consegui andar um pouco com esse fundo azul, que ele tava até aqui mais ou menos. Aí eu fiz daqui pra cá. 246 pontos. Aí quero ver se esse mês eu termino essa parte que tá pingada. E faço mais um pouco, além disso. Aí o próximo é o Positive Thinking, que é da Fiddlesticks EU, eu acho. Eu tinha feito só o P. Não foi muito pra frente, eu fiz 160 pontos só. Eu fiz o O e fiz, eu acho que é um diamante que tem aqui. Aí por enquanto tá assim. Aí o próximo é o Books Night. Tava no mesmo tecido, né? O Books Night e o Garden of Dreams. Aí eu contei e cortei. Espero que eu tenha contado certo. Eu fiz só 125 pontos nele. Ainda tô na parte de baixo. E eu acho que o que eu fiz foi aqui no vestido da menina. Essa parte mais clarinha aqui. E o último... Ah, não, vai ter mais outro ainda, que eu esqueci de mostrar. Tava pro lado errado da pilha. Mas eu fiz 77 pontos no Garden of Dreams. Nem compensa mostrar. Eu acho que o que eu fiz foi essa partezinha aqui, com esse verdinho, e comecei um preenchimento com esse quase branco aqui. Um begezinho, eu acho. Só isso eu fiz.
E aí, o último que eu tenho para mostrar para vocês é o Soda Fairy Tail, que é o conto de fadas, né? Tem um e o dois. Eu comecei a fazer só o um por enquanto. Aqui. Eu tinha só o Hansel pronto, né? Que é o João, do João e Maria. Aí eu fiz toda a casinha e aqui eu já comecei o rosto da Maria. O rosto e o braço e o pirulito que ela tá segurando. Só que tá sem contorno ainda. A casinha eu acho que não tem contorno. Tem contorno aqui nessa bolacha e daí vai ter o contorno da Maria. Eu fiz 996 pontos nele. E ele era do Whip Gold. Quero ver, eu fiz. Eu tô fazendo dos meses anteriores, porque eu comecei em maio. Só que aí tem os números dos meses anteriores que eu tô tentando fazer. E esse Fairy Tail era de fevereiro. E o Spring Basket, que é o que eu terminei e vou finalizar como biscornu, ele também era de fevereiro. Então eu já fiz os dois números de fevereiro, eu já fiz. E por enquanto ele tá assim. Quero ver se esse mês eu faço a Maria e termino de contornar. De bordado, isso era tudo que eu tinha para mostrar para vocês. Uma pilha bem pequena, como vocês podem ver aqui no cantinho do vídeo, quase da minha altura sentada. No total foram 27 dias com bordado, então maio são 31 dias, 4 dias do mês eu não bordei. E aí eu tentava compensar os dias que eu bordava, né? Eu tentava compensar os dias que eu não bordava. E no final eu bordei 27.306 pontos. Eu acho que esse é meu recorde pessoal até agora. Acho que eu nunca fiz mais que isso no mês, desde que eu comecei a contar. Para o mês de junho, tem bastante gente perguntando qual vai ser a brincadeira desse mês. A gente inventa as loucuras e vocês gostam, né? Eu e a Ana conversamos bastante para ver, né, qual seria a brincadeira desse mês. Conversamos com as outras meninas também, a Feira, a Casey, a Lu. A princípio, nós vamos fazer como a Lívia falou, que nunca fez um biscornu. E teve mais gente que falou também, eu acho que é a Fer. Nós decidimos que agora no mês de junho, nós vamos fazer um biscornu. Pode ser qualquer um. Não tem um gráfico certo. Nós já escolhemos nossos gráficos e eu acredito que eu vou fazer até mais de um, porque eu vou aproveitar a outra brincadeira do mês. E vou unir as duas e vou fazer mais de um biscornu. Mas pode ser qualquer gráfico. Na página do Facebook da Durane Jones tem muitos gratuitos que ela sempre faz e coloca lá no Facebook. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Aí vocês podem entrar, escolher qual vocês querem, salvar. É bem bacana a página dela. E é fácil de achar de outras designers também, sem precisar pagar, né? Aí vou deixar os links para vocês entrarem, escolherem quais vocês acharem mais bonito e aí até o meio do mês, mais ou menos, eu vou tentar soltar o vídeo costurando para vocês verem como faz, quem não sabe fazer. E aí a brincadeira desse mês é bordar e costurar um biscornu. Fora o biscornu, as americanas estão fazendo esse mês um sal que se chama Strawberry Moon Sal, que traduzindo é sal da lua de morango. Porque agora no dia 11 de junho tem a lua cheia, né? Que é conhecida como Strawberry Moon. Não pesquisei a fundo, então não sei porquê, mas eu sei que tem a lua de morango no mês de junho. E aí o sal Strawberry Moon, lua de morango, é você bordar qualquer projeto que tenha morangos, qualquer gráfico que tenha morango. Então, além do biscornu, nós vamos fazer o Strawberry Moon Sal. Nós vamos usar as duas hashtags, né, em inglês para espalhar mais a nossa arte e em português para ficar mais fácil também, né? Porque não é todo mundo que gosta de usar inglês no dia a dia, então a gente fez a nossa hashtag em português, que é sal lua de morango.
Vou deixar aqui tanto em inglês quanto em português para vocês. Aí pode usar as duas, pode usar uma só, fica a critério de vocês. Para os morangos, eu quero fazer o soda Strawberry Cats. Faz tempo que eu tenho ele, que eu quero fazer num pano de prato, então eu vou aproveitar para fazer agora. E ainda não sei o que mais que eu vou começar para esse mês. Não pretendo, assim, começar muita coisa. Eu quero começar um pro biscornu, 2, né? Porque daí eu vou começar o biscornu de morango também e o Strawberry Cats. Então, planejado, eu tenho 3 para começar. Mas nunca se sabe as surpresas que o mês reserva. Até porque, fora esses que eu planejo ainda começar, eu já comecei um, que na verdade é encomenda. É toalhinha da minha irmã. Eu não sei se vocês lembram da saga das toalhinhas de rosto, mas eram 12. Ela veio para cá em janeiro, eu tinha só 10 prontas, então eu entreguei as 10, faltam 2. E se tudo der certo, eu planejo visitar minha mãe e minhas irmãs agora em julho, nas férias da escola da Lara. E se tudo der certo e a gente for, eu tenho que ter as toalhas prontas para levar, né? Senão eu chego lá, ela não me deixa nem entrar. E são esses os planos, são essas as brincadeiras planejadas agora para junho. E sobre os meus planos particulares, que eu falei que eu não vou mais fazer temperatura, não vou fazer mais Monopoly, não vou fazer mais nada. Por quê? As temperaturas eu comecei na intenção de dar mais progresso em bordados que estavam parados. Mas, se eu for olhar, tudo bem que eu acho que eu fiz até o dia 15, mais ou menos, só depois eu desisti. O projeto que teve mais progresso teve 500 pontos. E os outros tiveram 100, 200. Para mim é pouco. Então eu decidi fazer o quê? Eu fiz uma roleta, igual a da Thaís. A Ana também fez, a Fer também fez, todas nós fizemos. Todas nós copiamos a Thaís. E eu coloquei todos os meus whips, né? Todos os meus bordados começados nessa roleta. E como eu tô fazendo o Whip Go com 1000 pontos, e eu vi que é fácil fazer 1000 pontos, eu faço, se for um bordado que não é muito ponto espalhado, eu faço no dia, ou no máximo em 2 dias. E aí, se for um bordado que é mais espalhado, muita troca de cor, 3, 4 dias eu, né, que eu sento ali 1 horinha, 2 para bordar por dia, eu consigo fazer. Então, eu decidi que eu vou fazer a roleta com 1000 pontos por projeto que sair na roleta. Então, eu tô. Como eu não tinha gravado o vídeo ainda, hoje é dia 5. Eu peguei o único que eu não tinha trabalhado no mês passado, que é o Butterfly Dreams. E eu já fiz os 1000 pontos nele. Aí, como eu já tinha feito os 1000 pontos nele e eu não podia pegar meus outros bordados, porque eu tinha que mostrar para vocês o progresso de maio, eu comecei uma das toalhinhas da minha irmã. Então, eu não vou, acho que eu não vou conseguir usar muito a roleta esse mês, porque eu tenho que terminar a toalha de banho amarela aqui dos gatinhos, e eu tenho que fazer as 2 toalhas que faltam da minha irmã mais velha. E aí, quando eu conseguir terminar, eu acho que nesse início de mês eu vou dar foco nisso, para terminar e tirar do caminho, deixar pronto. Aí, a hora que eu terminar, eu começo a usar a roleta. Aí, saiu na roleta, eu pego, faço 1000 pontos. A hora que eu finalizar os 1000 pontos, eu giro a roleta de novo. Porque aí, mesmo que eu trabalhe em menos coisas ao longo do mês, eu vou ter mais progresso nas coisas que eu trabalhar. Porque é muito chato. Eu cheguei no fim do mês, assim, eu fui fazer o levantamento das estatísticas, ver que vários projetos receberam 100 pontos, 200 pontos. Aí eu vi que para mim, assim, não estava funcionando. Então, a partir de hoje, eu não vou mais fazer temperatura. A temperatura eu não tô fazendo desde a metade do mês já. Eu fiz acho que até dia 13, 14, por ali. Então, a partir de 1º de junho, que eu decidi, não vou mais fazer as temperaturas e nem o Monopoly. Eu vou manter só o Whip Go, porque ele já tem a meta de 1000 pontos, né? E inspirada pelo Whip Go e pela Thaís, eu fiz a roleta e a partir de agora, tudo que eu fizer vai ter pelo menos 1000 pontos de progresso. E para não sair repetido na roleta, eu ativei uma opção de desativar o projeto que já saiu. Então, cada vez que eu girar, ele some da roleta. Aí depois é só eu resetar a roleta que volta tudo.
Porque senão corre o risco de o mesmo projeto sair 4, 5 vezes no mês e os outros não saírem. E daí, como a gente enjoa de bordar na mesma coisa, por isso que a gente tem 500 projetos, né? Aí eu vou fazer assim. Saiu na roleta, ele some da roleta. Quando não tiver mais nada na roleta, eu começo tudo de novo. Eu acho que assim vai ter mais progresso para mostrar para vocês. E é isso, meninas. Não tenho mais nada. Foi tudo dito, tudo mostrado. Já tá com 50 minutos de vídeo, eu ainda tenho que editar. Eu acho que eu não vou conseguir soltar ainda hoje para vocês. Então, talvez eu solte amanhã. Um abraço para todas vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem, bebam água, bordem bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.